a Evelyn. E eu sou o Johnny. E eu sou a Bianca. Juntos formamos a equipe do podcast Fronteiras, do PET Fronteiras. Um podcast feito para falar dos entrelugares, espaços fronteiriços da comunidade pelotense e da comunidade acadêmica da UFPEL. Nessa temporada vamos falar de pandemia, saúde, cultura e outras cositas más. Venham ouvir o podcast Fronteiras. Acompanhem o conteúdo pelo Spotify e YouTube. Também nos siga nas redes sociais, @podcastfronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindas ao podcast Fronteiras, do PET Fronteiras. Eu me chamo Johnny, sou estudante do curso de Museologia, participante do PET Fronteiras. E sou um homem branco, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando um casaco xadrez azul. E estamos aqui para esse episódio tão especial, quase que um piloto, desse momento que a gente vai trazer um podcast para o PET. E estamos com uma convidada maravilhosa, modesta parte, minha colega de jornada acadêmica, Jéssica Oliveira. Jéssica, se apresente pra gente, por favor, amiga. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Johnny. Eu sou a Jéssica, vou fazer uma participação especial aqui no podcast. Eu sou uma mulher branca de 24 anos, cabelo castanho, olhos castanhos, estou usando uma blusa branca, por baixo uma blusa preta. Eu sou estudante de museologia do 7º semestre, sou tatuadora e trabalho na curadoria do 4 Galeria. Importante ela, é importante. Mas a gente vive nesse momento, né, Jéssica? Eu conheço a Jéssica já, como eu introduzi aqui, e a Jéssica vem no processo de descobrimento, assim, muito importante, só que, pelo que eu me lembro, muito desse envolvimento seu com a arte se intensificou justamente nesse momento de pandemia que a gente recentemente está terminando de enfrentar, né, amiga? E eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que estava a sua vida no momento que a pandemia chegou, assim, tipo, o que estava rolando contigo, quais eram os seus planos que foram minados na época. Dá uma síntese pra gente. Bom, a pandemia chegou em 2019, não, início de 2020, se eu não me engano. No final de 2019 eu tinha passado um período muito conturbado na minha família, então eu ainda estava meio sem chão, estava tentando começar a me recuperar, né? Sim. Pois bem, chegou o início de 2020, eu tinha tudo planejado, me formar, formatura, já tinha tudo calculado, estava direitinho na grade acadêmica. A minha área artística estava um pouco parada, porque eu comecei a tatuar em 2018, 2017, se não me engano. Só que eu não me desenvolvi muito também por problemas de família, então eu estava meio estagnado. Enfim, chegou a pandemia, tirou meu chão, eu acho que de todo mundo, né? Me deparei com o fato de morar sozinha, porque meus pais acabaram indo se mudar para o cassino, se mudaram para o cassino, né? Ficaram longe de mim e eu não queria ficar longe dos meus amigos. Então eu tinha essa opção, ou ficar na casa que era deles aqui em Pelotas, ou ir para o cassino e me afastar de todo mundo, me isolar. O que eu fiz? Eu estava estudando, estava desempregada, não estava com nenhuma renda fixa. Aí surgiu aquela oportunidade do auxílio emergencial. Eu me cadastrei, peguei, porque meu pai deixou bem claro que não ia me sustentar, só ia me dar uma ajuda, porque eu estava estudando, e eu peguei o auxílio. Pois bem, como eu tinha casa, o privilégio de ter uma casa sem aluguel, eu usei o auxílio para me manter mesmo, para comprar alimentação, comprar o básico. Era R$600 no início, se eu não me engano. O que rolou nos primeiros meses? Começou em março a pandemia, né? Início de março de 2020. Eu realmente me isolei. Eu fiquei uns 2, 3 meses isolada sozinha dentro de uma casa. Só eu e as minhas 2 coelhas. No início foi muito bom eu ficar sozinha nos primeiros, 4 meses. Mas quando começou a fechar 5, 6 meses, meio ano, já começou a ficar meio conturbado morar sozinha. Eu fechei 1 ano mais ou menos morando sozinha. Socorro. Crises de ansiedade, crise de pânico, sabotagem, nóia, muita pressão da família, aquela inconstância se ia ter auxílio, se não ia.
Eu pensando, não, se não tiver auxílio, eu não vou conseguir me manter. Uhum. Pressão diária da família, tu vai ter que voltar, a gente vai gastar muito contigo aí, não vai conseguir te manter, vai ter que trancar a faculdade. Surtos atrás de surto, era normal eu ligar pra minha mãe chorando de madrugada e ela me acalmar. Mas com a ajuda dos meus amigos, foi meio que indo, aos poucos. E chegou a ser uma possibilidade, assim, pra você, como você falou, que seus pais chegaram a cogitar, né, trancar a faculdade, mas pra você, chegou isso a ser uma possibilidade, assim, tipo, desistir na finaleira, sabe? Tipo, na reta final da sua graduação, no qual foi tão árdua, tão sofrida. Então, desistir de fato, largar a faculdade, eu acho que não passou com uma certeza, passou pensamentos vagos, mas eu tranquei as cadeiras. Eu fiz uma cadeira só, porque eu pensei assim, ó, abriu o período de solicitação de matrícula, e eu pensei assim, nossa, eu tô muito destabilizada. Se eu pegar uma disciplina agora que não seja muito leve, eu vou piorar. Eu já tô morando sozinha, não tô bem da cabeça. Eu acho que eu não vou conseguir pegar algo que me consuma muita energia. Vou focar no meu lado mais espiritual para me manter melhor. Aí eu acabei, mas eu tenho que pegar algo. Tinha aquela pressão, tinha uma pressão muito forte em cima de tipo, tu tem que te formar. Mas não era pressão de ninguém, era pressão minha mesmo. Tu tem que te formar, tu tem que pegar alguma coisa, o pessoal tá pegando. E aí vinha aquela inconstância, tá, mas tá morrendo de gente a cada dia, tu não sabe que tu não vai morrer amanhã, entendeu? Não vai pegar isso, não vai morrer. O que adianta? Aí eu peguei uma cadeira que não era do meu curso, eu não me lembro que curso era. Peguei uma cadeira especial que era corpos, gêneros e sexualidades, eu acho. Ah, que legal. Foi muito boa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Que legal. Porque era uma disciplina à distância, falavam assuntos muito relevantes, falava sobre feminismo, relação pessoal com os corpos, né? Toda uma historicidade disso. E foi muito bom para me distrair a cabeça. Sim. Eu fiz essa disciplina, fui aprovada e só peguei ela também durante esse período mais conturbado de início de pandemia. Sim. Eu perguntei isso porque, assim, durante esse período da pandemia, a evasão dentro da faculdade foi algo muito grande. Eu conheci várias Sim. pessoas que, tipo, simplesmente não tiveram a oportunidade de conseguir, mesmo com o ensino remoto, né, de conseguir conciliar por essas N fatores, como você falou, porque existe toda uma questão, um sufoco por conta da pandemia, né? Existiu todo um sufoco de, tipo, como é que vai ser a minha vida daqui pra frente, toda uma incerteza, e já começa a gatilhar outras coisas, como essa pressão do que fazer, de como agir, sabe? E se sustentar virou uma pauta muito mais importante, porque, né, é aquela velha história, quando você... Tudo bem, estudar é muito importante, mas entre estudar e comer, você sempre vai ter que ponderar comer, porque né, é básico da sua sobrevivência humana, no caso. Então, de certo modo, assim, a gente realmente relata essas coisas porque foi muito difícil, foi um período muito difícil, mas muita gente não teve essa oportunidade que a gente teve de conseguir, mesmo que a trancos e barrancos, prosseguir, né, com a graduação e chegar aonde estamos chegando, que é no final da nossa experiência, né, essa jornada com a nossa primeira graduação, pelo menos, né. Daqui pra frente a gente vai ver o que vamos fazer, mas está chegando ao fim. E durante esse período de pandemia, a Jéssica, né, como ela se apresentou, a Jéssica é artista, tatuadora, desenhista, muito, muito boa, a arte da Jéssica é muito bonita. No Instagram, inclusive, quem tiver acesso, a gente vai ter um espaçozinho só para ela, de apresentação, com a fotinho dela e tudo mais. A gente vai expor ali um pouquinho as artes da Jéssica para vocês conhecerem mais a fundo. Fora o Instagram dela que vai estar lá para quem quiser conhecer. Mas você esteve envolvida numa exposição, né, Jéssica? Que foi uma exposição do curso de museologia. E explica pra gente, pelo menos, o que foi essa exposição, no qual eu também estive envolvida, mas eu quero ouvir de você, e como ela esteve linkada aos saberes populares. Mas primeiramente fala sobre a exposição, depois a gente faz esse link. Tá, eu vou dar uma breve contextualizada no período que a exposição surgiu, para não deixar muito voando.
Porque se eu for falar tudo que aconteceu na minha vida durante a pandemia, eu vou ficar aqui 2 horas, né? Passou esse período de pandemia, não passou, mas deu uma flexibilizada. Vou dar uma breve, assim, atualizada. Eu encontrei meu namorado, teve mais um caos, toda uma função, voltei pro cassino, não consegui ficar com ele, aí arranjei outro emprego por pressão dos meus pais, etc e tal, arranjei um bico, aí vim para Pelotas, surgiu uma oportunidade de trabalhar de tatuadora, no estúdio de tatuagem, vim. Aí deu 2 meses, fui morar junto num apartamento, aluguei um apartamento, primeira vez na minha vida, um cachorro, uma casa, em muito pouco período. Aí abriu as matrículas de novo da UFPEL. Isso já tinha passado, sei lá, quase um ano que eu tinha pego a primeira disciplina. Eu peguei a primeira disciplina no semestre remoto de 2020. Essa daí, Expografia 2, abriu, sei lá, em setembro, antes de 2021. Foi no meio do ano, né? Não me lembro muito bem. Me corrige se eu estiver errado. Aí eu pensei, ok, ainda não estou bem da cabeça. Que era a disciplina que iria fazer a montagem dessa exposição que a gente está falando, né? Isso. Sim, era uma exposição presencial. A gente desenvolveu um projeto durante 2, 3 anos, veio amadurecendo esse projeto, surgiu lá na disciplina do professor Igance de Botânica. Levei a ideia para a Eduarda e os colegas, todo mundo acatou, todo mundo desenvolveu e com um projeto lindo. Tinha tudo para ser um projeto presencial. Aí chegou a pandemia, como vamos fazer isso? Só que isso não foi meu primeiro pensamento na pandemia, obviamente, né? Isso daí eu comecei a pensar mais para frente, conforme eu fui flexibilizando. Enfim, chegou 2021, abriu essa disciplina. Eu pensei, eu lá no meu apartamento, completamente, né? Fora do que eu estava acostumada, pensando, preciso pegar ela. Se eu não pegar agora, que tá todos os meus colegas passando, os mesmos que me acompanharam, eu não vou pegar ela depois. Vai passar o projeto que eu tô envolvida, que a gente deu início, e eu não vou pegar o próprio projeto, entendeu? Aí resolvi pegar. O que estava acontecendo na época? Eu estava com muito pouco horário disponível. Eu estava trabalhando muito no estúdio. Era tipo de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite. Porque tatuagem é uma coisa, né, que demanda tempo, demanda toda uma... Então, eu peguei a disciplina, mas fiquei com muito pouco tempo. Aos trancos e barrancos, com muito sofrimento, Johnny, tá de testemunho. Era amor e ódio misturado. Conseguimos realizar essa exposição remota, foi muito difícil. Teve que ter compreensão e esforço de todo mundo, toda a equipe junto, porque era um que não conseguia fazer muita coisa, outro muito sobrecarregado, outro muito irritado, outro que não tinha tempo também, então foi muito difícil. Mas conseguimos realizar a exposição. Ela teve uma adesão muito boa no Instagram, os números foram bem surpreendentes, teve elogio de toda a equipe de professores, mas foi uma tarefa muito difícil, né? Ainda mais linkar com saberes populares, porque, primeiramente, o objetivo dessa exposição era ser algo muito humanizado, né? Era um contato pessoal, era para ser feito as pessoas conseguirem ir no museu, falarem com a gente, verem que aquilo não é algo muito, que não está num pedestal, né? Ter toda essa relação de conversa, dos saberes populares, mostrar para as pessoas que é delas aquele espaço também. Como que tu vai fazer isso remotamente? Foi muito difícil. Conseguir comunicar através de posts, através de lives, pro pessoal no Instagram. Ainda mais que o Instagram é um público que não é todo mundo que tem acesso ao Instagram, né? Sim. Por mais que pareça. Então foi uma tarefa bem difícil comunicar isso por uma plataforma digital, por stories, por posts, mas conseguimos atingir a meta dentro do executivo. E contextualizando, né, quem tá ouvindo e quem não conhece, o nome da exposição é Botânica Viver e Sentir, tá disponível até hoje lá no Instagram, quem tiver curiosidade de saber. A gente vinha de um movimento, né, Jéssica, de uma exposição muito linda ali no Museu Carlos Ritter, que fica ali na Praça Coronel, no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, ali em Pelotas, no centro histórico de Pelotas.
Então a gente vinha de toda uma expectativa de transformar isso, onde justamente o intuito da exposição era fazer um link entre a ciência, né, e sua importância devidamente, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, do quão a ciência vem sofrendo ataques e sendo duvidada e coisas do gênero, mas ao mesmo tempo validar e dar credibilidade dentro desse ambiente acadêmico os saberes populares e as formas de cura, o que as pessoas usam, o que as vós, as mães usam como elementos realmente botânicos que têm um fundamento também, né? Que não só validando o fundamento científico. E a gente se viu numa situação onde a gente não tinha orçamento, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Pois é. A gente não tinha nada. E a gente tinha uma realização. Eu lembro que quando começou a pandemia, a exposição, né, que seria logo em seguida da disciplina onde a gente idealizou ela foi adiando, assim, porque a gente foi esperando voltar as coisas ao normal, porque naquela época, em 2020, assim, meados de março, abril, para lá, a gente ainda não tinha a dimensão do quão extensiva seria esse período, né? Então a gente foi adiando até que chegou um momento que o nosso colegiado viu que não teria mais condições de adiar, porque tínhamos colegas que precisavam da disciplina para se formar. Então acabou que, né, Jéssica, a gente teve que fazer todo um envolvimento, assim, e fazer site, porque hoje em dia é muito comum, né, a gente que faz museologia, a gente sabe o quão normal está sendo os museus virtuais, essas questões das virtualidades dentro do museu, de sair do espaço físico e migrar para o espaço virtual para atingir mais pessoas, mais alcance, mas sem orçamento, a gente não tinha dinheiro para comprar um site ou, enfim, várias questões que pairavam nessa época. E eu lembro justamente disso da Jéssica falando, porque não só a Jéssica, mas nós tínhamos outros colegas que também tinham essa dinâmica que é o eixo condutor dessa discussão hoje, que é estudantes que trabalham, né? A Jéssica está relatando aí perfeitamente bem o quão caótico que foi por tempo, né, Jéssica? E dinâmica, e preciso lidar com isso, lidar com aquilo. Eu lembro do caos que era toda a situação que a gente vivia de tensão, porque a gente tinha prazos muito curtos, e tão curtos porque foi muito engraçado. Não sei se, óbvio que você lembra. O dia que a exposição iria estrear, a gente tinha todo um cronograma, assim. O dia que a exposição estrear no Instagram, que foi a plataforma que a gente conseguiu fazer com que ela seja funcional, o Instagram simplesmente parou. Foi uma pane mundial, né? Saiu fora do ar o dia que a gente ia. Não, mas isso que você está falando é muito, muito, muito real, da falta de tempo. E quando a gente tinha tempo, não sei, os colegas, não sei, falando pessoalmente, quando tu tem tempo, depois que tu trabalha demais, tu quer descansar. Uhum. E aí eu acabava por me sentir culpada de tanto sabe, não tá fazendo o que eu deveria fazer. De descansar. E quando você descansa, você não consegue descansar 100% porque você fica naquela culpa de deveria estar produzindo, deveria estar ajudando a galera. Isso, mas foi. Com muito sacrifício, foi muito difícil. Foi. Que bom que conseguimos, assim, vencer juntos, né, esse período. E eu lembro o quão árduo foi, inclusive até antes da pandemia, né, você fazendo a planta, no caso da exposição. E isso envolve muito o seu lado artístico, Jéssica. Muito, 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 muito. Eu acho isso muito lindo. Eu sempre enalteci muito isso em ti, porque é uma coisa que sempre me admirou muito. E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre justamente isso, a sua relação com a arte e, sobretudo, com a sua arte, sabe? Conta pra gente. Então, essa relação, na verdade, ela começou desde que eu tinha, sei lá, 5 anos, que eu me entendo por gente, porque a minha mãe sempre pintou, ela sempre pintava quadros e eu tenho lembranças dela desenhando croquis, só que ela nunca levou esse lado pra frente porque, né, uma geração um pouco diferente, cuidar da casa, tinha que cuidar de mim, toda aquela pressão em cima da mulher, então ela acabou que não teve muito
apoio para seguir, mas ela fez até curso de desenho. Como eu me lembro da minha mãe pintando, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu pegava uma folha de ofício e desenhava. Desenhava cavalo, desenhava ela, desenhava rostinhos, desenhava, né, eu com ela, desenhava paisagem, mas tudo muito desenho de criança, sabe? Sim. E ela me ensinava também, filha, assim faz um esboço num croquis de um vestido, assim que é um legal. corpo. Eu fui aprendendo. Só que como, né, a arte não é algo que tu aprende, ela vai vindo, né? Então não é algo também, tu sabe desenhar, isso é arte, isso não é arte. Não, é um processo. Então, até hoje, eu desenho, hoje em dia não desenho tanto, porque preguiça, falta de tempo, falta de motivação. Mas os desenhos que eu faço, mesmo assim, acho que todo artista se cobra muito, sabe? Fica pensando, nossa, tu te compara com outros artistas pensando, não sei desenhar. Só que não, tudo é Arte. tudo é válido. Tudo é válido. Uhum. Então, esse processo foi indo. Aí, em meados de 2017, meu pai e a minha avó começaram a me dar apoio. Apoio não, foi meio que uma pressão também. Por que tu não tatua? Isso dá muito dinheiro. Só que eu nunca tinha pensado nisso. Nunca passou pra minha cabeça tatuar. E eu fui meio que de livre, espontânea pressão, comecei a tatuar. Foi muito na pressão. Só que a minha família me dava um apoio torcido. Em vez de apoiar, eles me botavam pressão. E quando tu bota pressão, né, tudo vai por água abaixo. Porque era uma pressão que acabava vindo ser negativo. Então eu demorei muito tempo para conseguir desenvolver. E tatuagem é algo que demanda muita coragem, muita autoconfiança também, porque o pessoal acha que é só pegar uma máquina e chegar ali e fazer qualquer desenho. Só que é uma coisa que vai ficar para sempre na pele da outra pessoa, entendeu? Outra pessoa te dá a responsabilidade de deixar uma marca eterna no corpo dela, na matéria dela. Então, isso sempre foi muito apavorante no início. Eu comecei e parei várias vezes. Até no meio da pandemia eu pintei alguns quadros para ficar no meu acervo pessoal em casa. Deixei, mas também não achava que era muito agradável. Aí me surgiu a oportunidade no final de 2020 de entrar para o estúdio de tatuagem. Um colega me chamou para trabalhar com ele. Eu fiquei 1 ano com ele, tirei bastante coisas positivas, desenvolvi bastante meu trabalho, peguei bastante autoconfiança. Só que tudo tem um fim, né? Tudo é ciclo. Então eu cessei esse ciclo, né? Tivemos uma discussãozinha, que não vou entrar no mérito, mas cessei esse ciclo e me surgiu a oportunidade, né? Não sei como, divina, de trabalhar numa galeria de arte e num café. Que legal. Que eu fui convidada para tatuar na primeira exposição que teve dessa galeria do 4. E foi o meu recorde de tatuagem. Eu fiz, sei lá, R$1.000 em uma noite. Eu fiz 10 tatuagens. E esse dia foi um divisor de águas, porque foi nesse dia que deu uma confusão com esse colega do estúdio, que que acarretou eu sair do estúdio. Ele não entendeu, não aceitou muito bem. Eu saí e fiquei sem chão de novo, não sabia o que fazer, porque o estúdio era meu ganha-pão. Aí a dona da galeria me convidou para tatuar lá fixa, ficar lá. Aí foi desenvolvendo isso. E aí agora, há pouco tempo, eu comecei a conversar com ela. A gente planeja eventos juntos, planeja todo o cronograma de lá de dentro. E ela me convidou para ser curadora da galeria. E aí eu me deparei com uma coisa muito doida, assim. Tá no ambiente que eu posso exercer minhas 2 profissões. Então eu consigo lá dentro tatuar, ter contato com a arte e, cuidar de uma galeria que está cada vez mais crescendo e que vem fazendo rolês e eventos com artistas locais. Então a gente vive planejando e vive com a cabeça a mil para fazer um rolê que todo mundo possa ir, entendeu? Cara, foi muito doido isso. Foi muito doido. Que legal, que legal, que legal. E que reviravolta. E como parece que a arte, eu sinto isso, né? Principalmente, né, as veias artísticas, como elas aproximam, sabe? E trazem um fluxo que seja totalmente favorável aonde você encontra um lugar onde você se encaixa, né? E eu vejo, assim, eu acompanho essa evolução desde 2017.
E eu vejo, assim, cada dia mais lindo ver lugares que você ocupa, ver a forma de como você está no lugar atualmente, onde é a tua vibe, é a tua cara, é a tua energia, sabe? E te ver realizando essas coisas é muito gratificante, inclusive, né? Eu fui uma das primeiras peles suas. Ai, meu Deus. Não vamos Meus esquecer. testes, minha cobaia. Aham. E como é que foi? Eu queria saber como é que foi a primeira e como é que tem sido você tatuar. Eu quero saber primeiro da primeira pessoa que você tatuou um desenho teu. Sim, como é que foi a sensação de você, como você falou, né? É marcar alguém, a pele de alguém, você tá fazendo uma marca em alguém. E como é que foi pra você, tipo, marcar com a sua arte algo, esqueci o nome da palavra, mas algo seu, autoral. Essa é a palavra, achei. Em alguém. Então, minha primeira tatuagem em pessoas, eu usei minha mãe de cobaia. Eu tatuei minha mãe, eu tatuei meu amigo, mas como eles eram próximos, teve uma Aham. responsabilidade. Só que não foi algo errado, muito errado, porque, né, quanto mais próxima a pessoa, né, tem que ter consideração. Dei o meu melhor, foi. Mas eu me lembro da minha primeira tatuagem em uma pessoa, um cliente Sim, mesmo. cliente. Eu tatuava em casa no início, né, num quarto quente, no meu quarto. Não tinha noção nenhuma de biossegurança. Era um caos, mas eu tentava. Foi um mix. Tu vai tremendo, tu fica nervosa. Sabe quando tu vai apresentar um trabalho na faculdade, fica com um frio na barriga? Essa mesma sensação. E aí tu pensa, meu Deus, se eu fizer um traço errado, essa pessoa vai notar. Essa pessoa vai ficar pelo resto da vida com aquilo. Então tu vai com muita insegurança. Tanto é que eu cobrava um valor muito baixo no meu trabalho, porque eu tinha muita insegurança. Conforme foi passando o tempo, depois de eu pegar essa experiência no estúdio, pegar todo esse lado humano da tatuagem, tudo isso. Hoje em dia, teve momentos que quando eu voltei, porque tive um tempo parado, tu fica com insegurança, claro. Cada trabalho é um desafio, cada pessoa é uma pessoa. Não vou te mentir, até hoje eu tenho insegurança, mas já não é tão que nem antes, entendeu? Tipo, agora eu pego trabalho grandes, que eu sei que eu vou ficar 5 horas sentada, 6, e eu penso, tá, ok, eu consigo fazer. Aí eu boto um comparativo, tipo, antigamente, se eu fizesse um desenhozinho pequenininho, de uns 5 centímetros, 3, eu já ia nervosa, achando que eu não ia conseguir. Hoje em dia eu olho com uma coisa toda trabalhada e penso, tá, eu acho isso aqui eu consigo fazer. Não, isso aqui eu tiro de letra, eu consigo. Aí eu vou lá, faço, só que eu notei que eu não tenho mais aquela insegurança, eu consigo precificar. Isso tudo é com a experiência, né? Eu consigo precificar. O que acontece também? O pessoal tem a diferença de arte autoral e coisas do Pinterest. E eu deixo muito explícito que eu não levo desenhos autorais para fazer, para deixar no painel. Porque o que acontece? Tu leva um desenho autoral, tu dedica tempo, criatividade, e o pessoal, mas tu pode fazer isso aqui do Pinterest para mim? Que ainda tem muito essa coisa. Então eu deixo bem claro, vocês me dão sugestões, eu adapto, imprimo, são coisas do Pinterest, o que dá para referenciar, eu referencio, mas tem a aba dos autorais, que são alguns limitados, mas se tu quiser que eu desenvolva um desenho só para ti, é outra coisa, tu vem falar comigo, me conta a história que eu desenvolvo. Agora, aqui no painel não fica nada autoral, porque não vale a pena para mim. E a sensação de ter um desenho autoral, de ter qualquer desenho, né? Mas de ter um autoral, tu fica pensando, nossa, eu fiz uma coisa que a pessoa gostou e quer ficar para sempre na pele dela. Às vezes eu me pego pensando nisso. Meu Deus, sabe? Tá na pele daquela pessoa. Ela vai ter 40, 50 anos e vai estar ali, entendeu? Tem trabalhos de remoção, mas a gente sabe que a pessoa não vai fazer porque é muito caro. E acho que não sei se tem em Pelotas. Eu fico pensando, meu Deus, sabe? E sobre essa parte de errar, que todo mundo se cobra demais. Eu vou errar. Eu aprendi neste meio que quem tá fazendo a tatuagem não é uma máquina. É um ser humano. Então, a gente erra, é normal. Mas tem que aprender a lidar com o erro, como consertar aquilo.
Então, hoje em dia, sei lá, eu faço um traço que não... Claro que não são coisas muito grandes, que não comprometem o trabalho, mas eu faço uma coisa que eu não gosto, eu consigo adaptar da melhor forma para o cliente sair satisfeito. Mas é todo um processo. Entendo. Não, e é uma coisa que, como você falou, cara, é uma coisa eterna, assim. Eu imagino como deve ser a sensação de marcar e ter algo assim na pessoa, sabe? Deve ser algo, uma experiência Sim. muito da hora. Muito da hora. É bem louco, é louco, muito É. doido. E o que acontece também, pessoal, a maioria das pessoas, maioria não, muita gente acha que o pessoal tá no ramo, alguns estão, realmente, por dinheiro, que tu vai tatuar e tu vai ficar rico, mas não é assim, é todo um processo, e para continuar é muito difícil. Quem continua dentro da tatuagem, nossa, Artista, é muito né? difícil. Não tem como dizer. Sim, em geral, é muito difícil, porque o pessoal tem a ideia de que ganha muito dinheiro. Sim, tu ganha, mas conforme vai passando o tempo, tu tem gasto, tu tem uma responsabilidade muito grande com biossegurança. Qualquer errinho que tu faça pode pôr a tua vida em risco, a vida da pessoa, porque um tatuador se fura com uma agulha contaminada e pega hepatite, acabou. Pois é. Acabou, não pode mais trabalhar. E tem muito esse lance de, né, tem pessoas que, óbvio, que estão por dinheiro na profissão, mas tu vê a satisfação da pessoa depois que ela tá com uma tatuagem. É muito bom. E como é que foi pra tu agora o retorno, você como estudante, profissional, artista, tatuadora, como é que foi voltar ao presencial? Estamos vendo o momento de volta ao presencial. Como é que foi voltar ao presencial e ter que conciliar a faculdade, por mais que esteja no final? E como é que foi conciliar isso? Como é que está sendo conciliar trabalho e faculdade no presencial? Pois então, voltou presencial foi um caos, porque é muito estranho voltar presencial depois de, sei lá, 2 anos, praticamente. É muito estranho ver a cara dos professores. E no iniciozinho, o pessoal tinha que usar máscara, né? E só em locais tipo SUS, pronto-socorro, hospitais, precisa entrar de máscara, mas não entendia por que não FPEL, só na FPEL, né? Normas. Mas aí, as normas, todo mundo obedecia, beleza. Mas é muito estranho, foi muito estranho voltar e não poder ver os professores completos e ainda ficar meio receoso. Aí flexibilizaram, todo mundo sem máscara agora tu pode ver de fato. E aí às vezes eu me pego sentada assim na aula, fico pensando, meu Deus, que estranho, nem parece, né? Passou uma pandemia, ficou 2 anos parado. Eu fico, Jesus. Só que voltar foi muito estranho, porque eu já tava noutra vibe completamente diferente nesse ano de pandemia, nesses 2 anos que teve o auge. Eu mudei muito, eu passei por muitas mudanças, eu saí de morar com meus pais a ser uma mulher independente, com casa, cachorro, carro, conta, tudo mais. Então, tu já não te vê, tu, sabe, demorou para voltar aquela cabeça de estudante, porque tu já tá mais com uma cabeça de adulto, né? Mas é os dois, né? É os dois. Estudante e trabalha. Mas tá sendo bem difícil, mas não tá tão difícil, porque como tá flexibilizado, tu consegue ter aquele contato, né, mais íntimo. Mas o TCC, o tema do meu TCC, eu escolhi sobre uma coisa que, né, eu tenho proximidade, que é sobre tatuagem. Vou fazer um gancho com a museologia, a memória, a relação da memória com os indivíduos. Eu comecei o início do TCC, não foi tão difícil, eu tenho até medo de falar isso, não foi ruim de fazer, mas eu tranquei, vou terminar ano que vem, porque eu descobri que como eu não ia me formar no final desse ano, que ainda tem algumas pendências, não adiantaria continuar com o TCC, entendeu? Então eu tô fazendo o TCC no off e vou continuar o final do TCC no próximo semestre, que fica melhor do que fazer todo em um semestre só. Então tá mais tranquilo. Falta estágio também. Mas tá indo. Aos trancos e barrancos tá indo. Eu tive muita resistência. Assim, a volta ao presencial, pra mim, foi um enorme gatilho de ansiedade. Eu fiquei muito ansioso. Muito ansioso de não saber como lidar. Eu, na minha cabeça, eu não sabia mais como socializar. O meu primeiro contato de volta com esse ambiente acadêmico, porque é diferente, né? Tipo assim, você tá num ambiente, uma roda de amigos, você tá num ambiente
de trabalho que seja, mas quando você está dentro do ambiente acadêmico, ele é um específico com uma característica única, que é o ambiente acadêmico, Sim. né? Então, eu fiquei, assim, muito ansioso por indagar a qualidade do meu pensamento intelectual, sabe? Eu tive muito isso, assim. Sei. Será que eu consigo Entendo. ainda alcançar aquilo que um dia eu já fui quando eu era presencial? Porque por mais que tenha um ensino remoto, ele é um ensino que não te dá uma imersão, né, de conhecimento. Sim, eu senti isso bastante. Eu voltei e pensei, tá, primeiro trabalho. Meu Deus, eu não sei mais fazer um texto. Eu não sei mais fazer um seminário. Será que eu consigo escrever um TCC? Porque, assim, foi muito tempo enferrujado, sabe? Parado. E aí eu fico pensando assim, minha dicção tá boa como era antes. Entendeu? Então eu me questionei bastante sobre isso. Toda vez eu me questiono que tem um trabalho para fazer. E eu fico com muita resistência para fazer os trabalhos também. Porque eu fico pensando, sabe, já tá cansada. Só quer se formar logo. Aí tu fica pensando assim, nossa, sabe, eu quero me formar. Ainda mais a gente que era para se formar em 2020, assim, já somou muito mais tempo do que o previsto, sabe? Vão ser 3 anos a mais, por N fatores. Sim, pra mim, tô há 20 anos dentro da FPEL, é isso aí. Não dá, sabe? Eu não aguento mais. Mas o importante é que estamos chegando ao final, não só da graduação, mas infelizmente desse episódio. Tá acabando. E dentro dessa temática, de tudo que a gente falou, linkando tudo isso que a gente trocou nesse episódio, maravilhoso, inclusive, já posso dizer, eu quero saber quais fronteiras você, Jéssica, almeja romper daqui pra frente, assim. Quais são as fronteiras, seja com a sua arte, a sua jornada, o seu período, o seu momento acadêmico. Quais são os seus planos? Qual é a sua fronteira que você quer romper daqui pra frente? Eu quero romper a fronteira comigo mesma, gente. Eu quero conseguir desenvolver mais o meu trabalho, ter mais paciência para acompanhar os processos, conseguir me formar e conseguir fazer um link entre as duas profissões que eu já estou fazendo e conseguir fazer um negócio que eu estou junto comigo e com a minha carreira prosperar para futuramente ter planos maiores para todo mundo, entendeu? Legal. Cada vez mais trabalhar em prol do meu trabalho e do trabalho coletivo. Então, não é um trabalho fácil, porque, né, tenho que me formar ainda, tem a vida acadêmica junto, tem a vida pessoal, vida de adulto, que não é fácil. Acho que é mais difícil, a vida de adulto é a mais difícil. Então, me desenvolver mais, para futuramente alcançar meus planos, meus próximos planos, construir novos, quem sabe. Linda, 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 Jéssica. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Ai, demais, demais, demais essa troca contigo. Foi sensacional te ouvir falar sobre as suas experiências, sobre a sua profissão, sobre principalmente sua área acadêmica, como você lidou com isso, o quanto você evoluiu e o quanto você amadureceu durante esse período e se transformou em outra pessoa, mas uma pessoa evoluída, muito evoluída, de luz, maravilhosa. Isso, o podcast Fronteiras e o Pet Fronteiras agradece demais a sua participação. E é isso, nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, nos siga no Spotify. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas digitais. E nos acompanhe, porque muito em breve teremos mais temporadas, se tudo der certo, com certeza. E é isso. Um grande até breve e let's go!